Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou Júlia Lemos, professora do Pré-Absoluto, Unidade Pampulha, Unidade Barreiro. Vamos lá? Vamos continuar a rever História do Brasil. Na aula passada nós falamos da chegada das mulheres brancas, falamos da chegada dos judeus também, que vão ajudar a economia açucareira. Agora nós vamos começar a estudar as invasões estrangeiras no Brasil. As invasões estrangeiras já estão acontecendo praticamente desde a chegada dos portugueses, os franceses já estão vindo para cá, né? Competir, disputar a terra. Agora a situação vai ficar um pouco mais complicada porque os franceses vão tentar fundar, né, colônias de povoamento aqui. Nós vamos tentar ver não só os franceses, como os holandeses também. Tá? A primeira invasão francesa que nós temos no Brasil, invasão, que eu estou querendo dizer, no quesito de formar uma colônia, é chamada de França Antártica. Onde isso vai acontecer? No Rio de Janeiro, né? No que a gente chama hoje de Rio de Janeiro, tá? Ainda não chamado de Rio de Janeiro, tá? É a região onde eu eu dou o nome, né? Eu denomino como Rio de Janeiro. Vamos lá. Essa invasão francesa, ou essa formação da França Antártica, vai acontecer no ano de 1555 a 1567. Qual é o contexto religioso que faz com que a França, religioso não, político, que faz com que a França tente invadir o Brasil? Vamos ver dois contextos. O primeiro contexto é aquele do questionamento da França com relação ao Tratado de Tordesilhas, que divide as terras conquistadas, descobertas entre Portugal e Espanha. Quem é que deu a vocês o direito de colonizar esse território? O Tratado de Adão? Né? Então é o questionamento. Os franceses já questionam desde essa época. E agora nós vamos ver que os franceses também vão começar a invadir, que não só também pelo lado econômico, por esse questionamento, mas também por causa da questão religiosa. Ó, eu tenho essa palavrinha aqui. O que é isso? Huguenots. Huguenots são os calvinistas, tá? É uma outra forma que eu tenho de me referir aos calvinistas. O que está acontecendo? A França está começando a perseguir os protestantes. Para onde esses protestantes vão começar a fugir? Um dos locais, Brasil, tá? E essa perseguição tem até um filme muito interessante, né? Que nós temos aí, nós temos a Rainha Margot, que tem aí um banho de sangue quando a Rainha Margot casa, né? Ela vai fazer o casamento dela e tudo mais, ela casa com um protestante. Nós temos um banho de sangue no casamento dela. Temos um filme que vai fazer referência a isso, que eu falei para vocês, a Rainha Margot, que vai mostrar muito essa questão da perseguição religiosa, né? Católicos versus protestantes dentro da França. Esses protestantes, acuados, fogem para outras regiões nas quais eles serão protegidos. Um caso de fuga que nós temos é o Brasil, tá? Um grupo de huguenots, né, de calvinistas, vem para cá na esperança de fundar aqui uma colônia de perfil protestante, tá? E nós vamos ver, em que filme vemos isso, né? Vamos ver isso aqui, ó. Eu já até falei para vocês, que é o Vermelho Brasil, né? Vermelho Brasil, a gente vê isso, né? Essa tentativa. Quem é que vai tentar expulsar esse povo aqui de dentro do Rio de Janeiro? Né? É um dos governadores gerais, que é o Mendes Sá. Mendes Sá e o seu sobrinho, Estácio de Sá, eles vão se coligar a tribos indígenas para tentar lutar contra os franceses que estão aqui dentro do Rio de Janeiro. Tá? O Mendes Sá expulsa os franceses e funda a cidade onde hoje é o Rio de Janeiro. Então a gente tem que entender que o Mendes Sá e o Estácio de Sá, já falei isso antes para vocês, eles estão para o Rio de Janeiro, assim como Tiradentes está para nós, tá? Tiradentes, a Confidência Mineira, esse tipo de coisa. Por isso temos tantas citações no Rio, escola de samba, Estácio de Sá, faculdade, Estácio de Sá, sempre essa questão toda. Por quê? Está relacionada à fundação da cidade, à expulsão dos franceses aqui dentro. Uma curiosidade aqui, né? Não sei porque eu coloquei aqui, ó, crítica de Anchieta, né? O Anchieta, quando ele vê um número grande de calvinistas que estão vivendo dentro do Rio de Janeiro, ele fala que é praticamente um ninho de hereges, né?
que o Rio virou um ninho de hereges. Vai fazer duras críticas aí sobre isso, tá? Então, quem é que vai expulsar os protestantes de dentro do Brasil? Ó, Mendes Sá. Quem é ele? Governador geral. Nossa! Nosso pincel que tá fazendo efeito especial. Então, vamos lá, tá? Então, entendemos o que é a França Antártica. Agora, nós vamos ver a França Equinocial. Outra invasão dos franceses, tá? Que nós vamos ver que agora, ó, essa invasão vai ser em 1612. O que vai estar acontecendo nesse período? A União Ibérica, que nós vamos estudar hoje. O que é a União Ibérica? É a união dos países que estão na Península Ibérica. O que seria isso? Principalmente Portugal e Espanha, tá? Um período em que Portugal e Espanha serão governados por um rei só, tá? E, consequentemente, as colônias dos dois países vão fazer parte de uma coisa só, né? Quem vai estar governando é a Espanha nesse período, tá? Nós vamos ver mais pra frente nos próximos quadros. Nós vamos entender isso aí. Ó, França Equinocial, fundada, né? Tentativa de fundar essa região de povoamento, 1612, né? Eu fiz um mapa aqui para vocês entenderem. Ó, a ideia deles era atingir o Peru através do rio Amazonas, né? Eles fundariam uma colônia aqui no Maranhão e, ó, navegariam aqui, cairiam dentro do Peru e fariam o quê? Eles iriam saquear os navios espanhóis cheios de metais preciosos. Então, qual o interesse disso aqui, ó? Desse aqui. É o metal precioso existente aí dentro, vindo da América Espanhola, vindo do Peru. Então, ó, seguindo essa série. Sai do Maranhão, que eles vão fundar o Maranhão. Fundam depois até uma cidade chamada São Luís, em homenagem a um rei espanhol, né? São Luís aí, referente ao Luís IX, tá? Que governou mais ou menos no século XIII, por aí, tá? E eles vão, desculpa, para espanhóis, né? Desculpa, franceses. Eles vão fundar essa região, né? Com o nome do rei francês Luís IX. Então, vocês entenderam por quê, ó? Eles vão fundar Maranhão e a ideia deles era chegar no Peru para ter acesso às minas de ouro, aos transportes de ouro e prata que eram feitos pelos espanhóis. Quem está tendo essa ideia? Os franceses, tá? E quem vai expulsar os franceses dessa região é o Filipe II. Esqueci de falar para vocês, mas lembrei agora. Esse período que nós estamos tendo aqui, ó, que nós vamos falar de União Ibérica, vai ser chamada de Era Filipina, tá? Vamos ver mais de um Filipe governando. Morre um Filipe, vem outro, aquela coisa toda. Por isso nós vamos chamar de Era Filipina, tá bom? Então aqui, ó, quem é que vai expulsar os franceses de dentro dessa região aí que eles estão fundando aqui, ó, do Maranhão? Vai ser Filipe II. Por quê? Porque nesse período o Brasil faz parte, é uma colônia espanhola, está acontecendo na União Ibérica, tá? Eu coloquei aqui para vocês que a ocupação da Amazônia vai ser tardia por causa desse processo aí, né? Vai ser uma das últimas regiões. Vamos imaginar que, ó, nós temos a Amazônia desse lado, ela vai ficar mais abandonada. Nós vamos ver que a ocupação do Brasil vai ser litorânea, porque eles vão priorizar no primeiro momento aí a litorânea, por quê? Devido ao plantio de cana, né, ó, nessa região aqui, ok? Nós vamos continuar vendo no próximo quadro agora, nós vamos ver a ocupação, o Brasil holandês, tá? Como que a Holanda vai vir para cá, vai vir parar no Brasil, qual região que a Holanda vai ocupar e tudo mais, ok? Então vamos lá com o Brasil Flamengo. Talvez esse ou essa né, das invasões todas que nós vamos estudar hoje, a mais importante, né, e a mais duradoura e que vai deixar no Brasil resquícios até hoje, vamos encontrar resquícios dessa invasão, tá? Primeira coisa, eu tenho que entender o que é esse termo Flamengo. Toda vez que eu falar em Flamengo, uma questão histórica desse período, eu estou me referindo à Holanda, tá? Porque a Holanda fica na região dos Flandres nessa época aí. E aí nós falamos Flamengo. Eu sempre falo com os meninos, né? Quem já teve aula comigo vai lembrar do Bart Simpson, do Homer Simpson, né? Eles são o quê? Os Flandres, né?
A família chamada de Flanders, algo assim, com relação parecido. Por quê? Porque eles são protestantes, radicais, aquela coisa toda. Então, é uma referência que o roteirista, que o diretor, que o produtor, eles vão fazer aos Flamengos, tá? Nessa época. Então, lembre, Brasil Flamengo é Holanda, tá? Eu estou falando de Holanda. Mas vamos lá, vamos entender que leva os holandeses a virem invadir o Brasil. Professor, eles já não estão aqui? Então, vamos ver. Vocês lembram que eles participavam do refino, da distribuição do açúcar e tudo mais. Eles não deixavam o açúcar ser refinado aqui no Brasil. Por quê? Porque eles não queriam passar a técnica de refino para o brasileiro. Era um segredo deles, essa técnica de refino. E nós vamos ver que eles tinham uma participação muito grande. Só que nós vamos perceber que eles vão ser expulsos do Brasil. E eles não querem perder essa galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil, com a cana-de-açúcar. Então, eles vão invadir. Mas vamos entender esse processo todo que vai acontecer antes. Eu coloquei aqui, ó, que o Filipe II, rei da Espanha, quem está governando esse período da Espanha é o Filipe II, tá? Lembra que eu falei de era filipina. O Filipe II, ele é um cara ligado a guerras, né? Ele é belicoso, ele é voltado e é extremamente católico também. Então, é um cara que persegue muito os não católicos, vive em constante ataque a quem ele acha que é inimigo. Nessa época, a Espanha era chamada de um império onde o sol nunca se põe, pela grande proporção de terras que a Espanha tinha. Ela tinha terra em todos os cantos da face da terra, né? Nós vamos entender aí. Então, o sol nunca se põe, por quê? Tinha terra no Oriente, vai ter terra. Mais tarde nós vamos ver que eles vão ter terra na África. Vamos entender que eles terão terra aqui também. O Brasil, no período, vai passar a ser deles. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, para poder manter esse império, o Filipe II vivia em constante guerra com outros países, especificamente com a Inglaterra. Tá? É nesse período aí que coincide também, próximo, o período em que a Rainha Elizabeth vai começar a governar, o Henrique VIII morre, essa coisa toda. Então, eles estão guerreando contra reis absolutistas importantes que vivem na Inglaterra. Tá? Vamos lá. Para poder manter essas guerras constantes, a Holanda, ela precisa aumentar o imposto. E ela vai aumentar o imposto sobre quem? Desculpa, a Espanha precisa aumentar os impostos. E ela vai aumentar o imposto aqui, ó, sobre a Holanda. Holanda, nesse período, ela pertence à Espanha, tá? Ela é uma colônia, é uma possessão da Espanha. E toda vez que a Espanha entrar no conflito, o que ela faz? Sobrecarrega a Holanda de impostos, né? E a Holanda é uma região com muitos burgueses, muito judeu, burguês, pessoas interessadas em crescer economicamente. Tem também calvinistas, né? Os calvinistas estão praticamente todos concentrados, grande parte concentrada nessa região. Como o Filipe II é um rei católico, o que ele vai começar a fazer? Ele vai impor a Inquisição dentro da Holanda. Ó, ele impõe uma perseguição religiosa na Holanda. A Holanda ela não vai aceitar isso, né? Ela não vai aceitar e vai se rebelar numa guerra de independência contra a Espanha. Ó, o que a Holanda quer aqui? Ela quer liberdade religiosa, né? E nessa guerra de independência eu coloquei aqui para vocês que muitos burgueses portugueses e espanhóis, que são calvinistas, acabam fugindo para a Holanda. Por quê? A Holanda é um território onde se pode seguir a religião que se quer e também é uma região onde você pode, né, fazer investimentos, né, mexer mais com o capitalismo, não o capitalismo da forma que a gente conhece hoje, mas já começar a mexer com capital, com dinheiro e tudo mais, tá? Então, nós vamos ver que, devido a esses problemas, a repressão com a Inquisição e a questão da guerra de independência, nós vamos ver pela toda a perseguição que os holandeses estão sofrendo, eles acabam rompendo a ligação com a Espanha, tá? E aí nós vamos ver no próximo quadro o que eles vão fazer. É só romper? Vamos ver que eles precisam também de capital. Depois de romper, vão fazer o quê? No próximo quadro veremos isso. Continuando, como eu havia falado antes, nós vamos ter uma guerra
né, entre Espanha e Holanda, na qual a Holanda acaba se separando da Espanha e começa a surgir como uma potência mercantil, né, uma potência muito, uma região muito forte na questão de mercado, economia, compra e venda. E nesse momento, uma coisa muito interessante vai começar a acontecer com a Holanda vai começar a se especializar, vamos dizer assim, no estudo da geografia e da cartografia. Eles vão passar uma atenção maior para essa área do conhecimento. Por quê? Porque eles vão começar a começar a buscar novas rotas, buscar regiões, buscar comércio, riquezas econômicas em outras regiões, tá? Então, como eu já falei para vocês, a Holanda assim que se separa da Espanha já era uma potência, mesmo com a Espanha. Agora, né, vai se especializar na compra, revenda, distribuição de produtos coloniais, que é o caso, por exemplo, do nosso açúcar, né? Mais para frente nós vamos ver, que é a matéria que nós vamos seguir agora, vai acabar dominando o Pernambuco, né? Vai controlar engenhos e até a distribuição de escravos para toda a região do mundo quase, né? O mundo que eu falo, nesse período que trabalhava com tráfico mineiro, tá? Mas vamos entender como e por que a Holanda é expulsa do Brasil. Para ela poder invadir de novo, ela tem que ser expulsa. O que acontece? Nós temos um período chamado de União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Esse período, como eu já havia falado antes, é o período que nós temos, ó, eu até coloquei aqui a definição. Deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar, eu devo ter colocado, mas eu ponho aqui de novo, não tem problema não. Aqui, ó, é a União de Portugal, eu tenho certeza que eu coloquei, depois eu vejo. Portugal mais Espanha, tá? Criando um país. Quem é que vai governar essa união? Filipe II. Aqui, ó, falei que tinha colocado, ó. Então, União Ibérica, União de Portugal, Espanha e colônias. Quem é que vai governar? Filipe II. É o primeiro. Por isso que eu falei que é o período, a era filipina. Filipe II, Filipe III, nós vamos ver que os dois vão estar envolvidos nisso aí, tá? Vamos colocar aqui, ó. O que acontece para o Filipe II começar a governar a Espanha assim, começar a governar Portugal assim, é do nada? Não, ó, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre numa cruzada. Professor, o que aconteceu com ele? Morreu como? Numa cruzada, aqui ó, morre uma cruzada, lá no Oriente, tá? No Oriente. Ele estava fazendo aquela, igual nós já estudamos na Idade Média, né? Libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. No que ele faz isso, ele acaba morrendo, o corpo dele nunca foi encontrado. Ele morre jovem, 20 e poucos anos. Não havia se casado, então ele não tem para quem passar esse trono, né? Portugal praticamente fica sem ninguém, ó. O rei, o herdeiro, Dom Sebastião, ele morre. O corpo do Dom Sebastião nunca foi encontrado e isso cria uma lenda, que eu já havia falado em outras aulas com vocês e agora nós vamos trabalhar isso, que é uma lenda que Dom Sebastião vai voltar dos mortos junto com Jesus Cristo, né? E ele foi arrebatado, assim como nós temos aí o profeta Elias, como nós temos aí Enoque, né, na Bíblia, ele também é arrebatado, né? Segundo eles, ele foi arrebatado e que ele vai voltar entre os mortos, ele vai ressuscitar. E aí surge em Portugal uma religião chamada de sebastianismo, aqui ó, sebastianismo, tem aqui também, tá? Sebastianismo, muito forte em Portugal, que é a crença que Dom Sebastião vai voltar, né, e vai libertar Portugal do domínio da União Ibérica, nós vamos ver isso aí, tá? E Dom Sebastião, ele é uma pessoa ele vira uma espécie de santo, né, que eles chamavam, os pais de Dom Sebastião descustaram para conseguir ter um filho, então ele foi o esperado, né? Aquele filho que você espera, que se deseja que venha, né? O esperado. E como eles acham que ele não morreu, eles acham que ele está adormecido, ou adormecido, também chamado de o rei Arthur português, e é para ele que no Renascimento se dedica o livro Os Lusíadas, né? É dedicado a ele. O autor
faz uma dedicatória, escreve um livro e dedica a Dom Sebastião, tá? Então, vamos lá. Então, o jovem Dom Sebastião morre, não deixa herdeiros e tudo mais, tudo acontece numa cruzada. Ele tem um tio que vai assumir o poder, que é um cardeal, um arcebispo, uma coisa assim, uma patente, um cargo alto na Igreja Católica. Esse tio assume, governa um tempo, morre, e aí o trono vai parar no parente mais próximo de Dom Sebastião, que é o Filipe II, o rei da Espanha. Então, o Filipe II vai herdar Portugal e as suas colônias. Então, a partir de agora, o Brasil é de quem? É da Espanha. E quem é inimigo da Espanha? A Holanda. O que os espanhóis vão fazer? Vão expulsar os holandeses de dentro do Brasil. Tá? Aqui, ó. Outra coisa que nós temos nesse período é que Portugal vai ser obrigada a participar de todos os conflitos que a Espanha entra, né, ou entrar. Nós já vimos aí que o Filipe II era um rei ligado à guerra. Eu falei, ó, beliculosidade, era um rei ligado à reforma, contra a reforma católica, a Santa Inquisição. Então ele era um cara que arrumava muitos conflitos. Então toda vez que ele entrava em conflito, quem entrava junto? Portugal. E toda vez que ele era derrotado, quem é que tinha que ajudar Filipe II a pagar a indenização? Portugal. Ó, então eu coloquei gastos e perdas de território. Principalmente para quem isso vai pesar? Vai pesar principalmente para Portugal, que ó, vai gerar mais tarde uma insatisfação em Portugal, tá bom? Isso gera uma insatisfação em Portugal. Mais tarde nós vamos ver isso aí. Mais tarde nós vamos ver que vai ser um dos motivos que leva a romper com a União Ibérica. Mas vamos voltar, tá? Para a situação entre Portugal e Espanha não ficar tão complicadas, a Espanha vai fechar com Portugal um tratado chamado Tratado de Tomar, que é ó, Tomar, Portugal, mais Espanha, tá? Um acordo no qual, o que prevê esse acordo? Portugal vai ter autonomia, vai poder falar a sua própria língua, né, o português dentro dos seus territórios, a questão de comércios realizados por ele pode ser feita com seus próprios navios, uma certa liberdade que a Espanha vai dar a Portugal, para que Portugal não fique insatisfeita nessa união, tá? Se Espanha e Portugal pertencem, são uma coisa, se Portugal e Espanha são uma coisa só, não tem mais porquê ter o Tratado de Tordesilhas, ó, vamos lembrar? Eu tenho aqui, né, vamos fazer rapidinho aqui, ó, a linha imaginária que divide Brasil de Portugal, Portugal Portugal e Espanha, né? Agora não existe mais porquê ter esse tratado, né? As terras são todas da Espanha, então com isso cai o Tratado de Tordesilhas. Isso é importante para a gente entender também a questão da interiorização do Brasil, querendo ou não. Quando esse tratado cai, vai ser mais fácil fazer o quê? Movimentando e interiorizando o Brasil. É de extrema importância essa União Ibérica. Nós vamos ver que depois que acontecer a União Ibérica, o Brasil não vai ser mais o mesmo. Muita coisa vai mudar. Até algumas colônias vão surgir de uma forma diferente, ok? Nós vamos ver isso agora, nós vamos começar a ver a invasão dos holandeses no próximo quadro. Já que eles são expulsos eles foram expulsos do Brasil, o que eles vão fazer? Tentar voltar, né? Nós vamos ver que eles não vão ficar parados, e eles vão fazer duas tentativas, uma fracassada, um dito fracasso, mas uma eles vão começar juntando capital para prosseguir, e a outra sucesso, que nós vamos ver aí, que é Recife, ok? Então vamos lá para o próximo quadro para a gente ver isso. Como eu falei no quadro anterior, nós vamos ver aí que os holandeses não vão ficar pacificamente, né, deitados em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. Primeira invasão, Salvador, 1624. Qual que é o interesse dos holandeses em Salvador? Atingir o Caribe. O que tem no Caribe? Metais preciosos vindo da Espanha. Com esses metais preciosos, eles financiariam uma outra navegação, um processo maior de invasão para outra região, tá? Que seria, nós vamos ver, Recife. Então, além do mais, eles estavam de olho também nos escravos que os espanhóis traziam. Então, ó, o Caribe foi um ponto estratégico para as invasões holandesas. Eu coloquei aqui para vocês, ó, Companhia das Índias, né?
Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. O que são isso? Eu coloquei aqui, ó, capital aberto e privado. A Companhia das Índias Ocidentais e Orientais são grupos que navegavam e exploravam regiões. A ocidental vai focar muito na exploração do Brasil. A oriental vai focar muito na região das Índias, né? No caso, a África e a própria Índia mesmo, tá? Então, ó, quem podia investir na Companhia das Índias Ocidentais e Orientais? Qualquer pessoa, qualquer burguês, qualquer pessoa que tivesse dinheiro e a fim de investir e obter um lucro com isso. Ó, vamos fazer uma setinha para a gente entender? E vão ser essas companhias e esse investimento desses caras é que vão financiar a vida para o Caribe e depois, né, desculpa, o ataque a Salvador e depois o ataque a Recife, tá? Vamos lá para o ataque a Recife feito pelas companhias das Índias Ocidentais aí, né? Eu coloquei aqui, ó, Recife, 1630. Apoio de alguns moradores locais. Alguns, não são todos. E coloquei de uma pessoa específica, ó, Calabar. Quem é Calabar? Calabar é um brasileiro, né? Uma mistura de índio, negro, branco, essa coisa que nós somos, né? O Chico Buarque de Holanda fez um poema, né? Fez uma peça junto com outro escritor, né? Não lembro, depois vem a cabeça. Vamos lá, Chico Buarque faz uma peça na década de 60, no pleno período da década da militar. E o que acontece? Ele vai colocar o Calabar de uma forma diferente. Ele não coloca o Calabar como um vilão que ajudou estrangeiros a invadir o Brasil, mas como um brasileiro, ou como uma pessoa que tem sua terra, que vende seu serviço para qualquer um. Vamos entender isso e depois eu recoloco essa minha fala. Ó, o Calabar, ele vai fazer a rota para que, ele vai ajudar, né, vai fazer rota, desenhar caminhos para que os holandeses pudessem entrar dentro do Recife. Como eu falei, o Calabar, ele não é português, ele não é espanhol, ele não é holandês, ele é uma pessoa típica do Brasil. Na ditadura militar, ele vai ser pintado como uma pessoa ruim, uma pessoa que permitiu que estrangeiros entrassem no território brasileiro. O que o Chico Buarque vem levantar? Ele traiu realmente o Brasil? Afinal, quem é o cara que está morando aqui dentro do Brasil? É o português que é estrangeiro. Então, será que ele é um traidor mesmo? Então, essa é a questão. Inclusive, caiu no Enem 2015, essa questão, tá? Do Calabar. Então, ó, quem é o Calabar? Um mestiço, um mameluco, uma figura que vive aqui dentro do Brasil, que vende o seu trabalho para um valor X, né? Que trabalho é esse? Fazer um mapeamento do Brasil para os holandeses entrarem, tá? Eu coloquei que alguns moradores apoiam. Por quê? Grande parte dos donos de engenho, eles vão assustar com essa invasão holandesa. E eles acabam abandonando o Brasil, abandonando seus engenhos. Consequentemente, o que vai acontecer com os escravos que viviam nesses engenhos? Eu coloquei aqui, ó, fuga de escravos. Aqui, ó, fuga de escravos. Dando origem ao quê? Aqui, ó, Quilombo de Palmares. Tá? Então, ó, quando os senhores abandonam a região onde eles viviam, deixam os engenhos, a Deus dará, foge, vão embora, o que acontece? Nós temos aqui fuga de escravos. As fugas desses escravos vão para onde? Nos quilombos, em Palmares. Vamos lá. Continuando, nós vamos ver que os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais vai mandar um representante, uma pessoa importante para vir fiscalizar, organizar, administrar o Brasil holandês, no caso Pernambuco, né? Recife, Pernambuco. Quem é essa pessoa? Maurício de Nassau. Eu coloquei que ele é humanista. Humanista, lembra do renascimento artístico e tudo mais? É um cara que tem aquele viés preocupado, né? Com crítica, racionalismo, razão, empirismo, raciocinar, questionar. Então, é uma pessoa culta, tá? Ele vai ser o governador do Brasil holandês, e a função dele é reverter o prejuízo que a Holanda teve com as guerras com relação à Espanha, tá? Ele vai ter que fazer com que Pernambuco
dê dinheiro à Companhia das Índias. Não só com prejuízo, mas também dê lucro para esse grupo aqui, ó, essas figuras que aplicaram, né, capital privado aberto aí na Companhia das Índias, tá bom? E uma coisa que ele vai começar rapidinho assim que ele chega é fazer uma conciliação entre os moradores locais e os holandeses, né? Nós vamos ver no próximo quadro que medidas são essas, né? Que vai desde da questão da liberdade religiosa até aumentar o valor do açúcar e tudo mais, né? Uma série de medidas conciliatórias que nós veremos, ok? Então, como eu havia falado, Nassau começa uma série de medidas de conciliação entre Brasil e Holanda, tá? Uma delas é a liberdade religiosa dentro de Recife. Mas aí nós não vamos olhar assim, como Nassau é bondoso, está fazendo essa liberdade religiosa, essa tolerância, né? Na realidade, ele está preocupado com os judeus, porque os judeus são os maiores acionistas da Companhia de Comércio, da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Se ele começar a perseguir judeus aqui dentro do Brasil, ele terá um conflito muito grande com os financiadores da invasão aqui dentro, tá? Então, ele libera o judaísmo, né, e o catolicismo, você tem uma tolerância religiosa, o calvinismo aqui dentro, tá? Ele melhora o preço na venda do açúcar dos moradores, né, e produtores aqui dentro, dentro do Recife. Empréstimos aos fazendeiros com juros baixos, né? Então, ele está fazendo uma série de medidas conciliatórias, conciliar para a situação ficar melhor entre moradores e invasores, esses invasores agora, né? Inovações, né? As inovações do Nassau sempre são muito cobradas, são coisas que a gente trabalha desde o Cepetinho, sempre. Nassau vai fazer com que o Recife se torne uma das maiores potências do Brasil nessa época, lembrem, potências dessa época. É por isso que mais tarde nós vamos dar revoltas nativistas e separatistas, nós vamos ver que o Recife sempre está em outro patamar, né? Mais desenvolvido, mais escravos, mais dinheiro, tudo dentro do Recife era diferente do restante do Brasil. Até o ciclo do ouro, as pessoas com mais poder aquisitivo que viviam no Brasil optavam por viver no Recife a qualquer outra região, por causa, né, nós vamos ver aqui desse desenvolvimento grande aí que o Nassau vai trazer para a região. Duas pontes grandes que vai inaugurar dentro do Recife, ligando uma região à outra. Primeiro observatório da América Latina, aliás, da América em todo. Funda uma cidade inspirada, no qual o nome da cidade é inspirado nele, Mauriceia, né? A primeira cidade planejada que o Brasil vai ter. E aqui, nessa primeira cidade, vai ser onde o governador-geral vai ficar, né? Desculpa, o governador não, Maurício de Nassau vai ficar. É a sede do governo geral, ou seja, do governo geral não, desculpa, sede do poder administrativo holandês, já que nós falamos que Flamengo é igual a Holanda, né? Então, é a sede onde os holandeses ficarão. Então, entendeu? Essa cidade, tem autores, livros que falam que essa cidade era toda pintada de branco, né? Uma das primeiras cidades vai ser Caiada, né? Se passa um cal nela. Então, você chegava no litoral, você via as casinhas de longe, como se você estivesse na Grécia, vendo aquela coisa bonita assim. Então, Sobradinhos, né? Ele já começa a fazer Sobradinhos, ele planeja, ele faz uma cidade totalmente diferente do que o Brasil até então já tinha visto. E uma coisa interessante que ele faz é isso aqui, ele traz também artistas que vão começar a pintar a fauna, a flora, os indígenas, tudo que nós temos no Brasil, né? Com um olhar diferente, né? O europeu vendo os animais, as pessoas que aqui viviam de uma forma diferente do que ele está acostumado. Então, acervo iconográfico, um dos grandes acervos iconográficos, um dos grandes catálogos de animais, de vegetais, de tudo que vocês imaginarem, esses pintores que vêm com Nassau vão fazer do Brasil. Então, é um dos primeiros retratos que nós estamos tendo do país, tá? Olha o que eu coloquei aqui, isso aqui vai estar muito relacionado a São Paulo. Controle de praças escravistas, ou de escravos, né? O que são essas praças? São regiões na África onde a Espanha tinha controle para a venda de escravos. Nós vamos ver aí que os holandeses vão dominar essas regiões, vão invadir essa região, essas regiões distribuidoras de escravo, e vão dificultar e
vão focar o tráfego mais para Recife. Ó, eu coloquei dificulta o tráfego para onde? Para outras regiões. Que região, por exemplo, nós vamos ver que vai sentir um baque muito grande na chegada, na vinda do negro para o Brasil? Uma delas é São Vicente, né, São Paulo. Devido a essa dificuldade na aquisição do negro para trabalhar dentro de São Paulo, os paulistas vão começar a capturar indígenas, tá? E com isso nós vamos ter o bandeirantismo que vai acabar levando à descoberta das minas de ouro. Então, ó, os escravos que existiam no litoral africano eram direcionados quase que totalmente para a região de Pernambuco. As outras regiões ficavam sem escravos. Então, vai fazer com que regiões como São Vicente tenham que optar por uma outra forma de mão de obra. Que forma de mão de obra é essa? A captura do indígena, tá? Então, nós vamos ver aí, ó, mais para frente, São Vicente mexendo com o tráfico, com a captura de indígena, encontrando ouro e prata, justamente por causa disso aqui, né? Vamos tentar ver aqui, ó, rapidinho. Vamos entender isso. Vamos imaginar que aqui, né, eu tenho, vou só colocar outra caixa de adesivo só para imaginar. Vamos imaginar que nós temos aqui a região, ó, São Vicente está por aqui. Eles vão ter que interiorizar o Brasil para pegar mão de obra. Nisso, eles acabam trombando aí com o quê? Com as minas de ouro e muda totalmente o foco do Brasil. A economia vai ser outra. Não que açúcar deixe de ser muito importante com a descoberta do ouro. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que acha que com a descoberta do ouro, o açúcar deixa de ser uma das principais economias do Brasil. Vai continuar a ser. Então vamos lá. Vimos tudo que está acontecendo, os benefícios de Nassau para todo o Brasil. Agora nós vamos ver a restauração portuguesa. Portugal não está satisfeito com o que está acontecendo. Tudo que Portugal tem está sendo em função, está indo para indenizar conflitos em que a Espanha entra, né? Então Portugal está tendo prejuízo muito grande. Portugal começa a questionar e querer restaurar, trazer de volta, obter o controle das regiões que antes eram delas, ela quer de volta. Então nós vamos ver aí, ó, Portugal vai ter apoio de França, Inglaterra e Holanda. Ó, eu coloquei Holanda, desculpa, tá certo. França, Inglaterra e Holanda. Esses três países são inimigos, nós já sabemos, da Espanha. Então esses três países vão se juntar, vão apoiar Portugal, aqui ó. França, Inglaterra e Holanda apoiam Portugal para que Portugal faça um levante, uma revolta, uma revolução, né? E tome de volta o controle de Portugal. Isso é chamado de restauração portuguesa. E nós vamos ver que uma das figuras importantes para esse processo é o Dom João VI, tá? O primeiro líder da dinastia de Bragança, que vai ser descendente, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI serão descendentes dele. Ele vai ser aclamado, ou seja, aclamado. Eles colocam Dom João VI como representante, como um novo rei de Portugal, já que o herdeiro Dom Sebastião havia morrido, então tem que escolher alguém. Eles escolhem alguém da nobreza, colocam esse cara como novo líder de Portugal, e aí teremos uma revolta em Portugal, uma guerra em Portugal, na qual eles restauram o controle do trono, como restauram o poder de Portugal, tá? Lembre, a Espanha está fraca agora. Então, a junção da França, da Inglaterra, da Holanda, mais do Brasil, mais de Portugal contra ela, não vai ser tão difícil assim para Portugal restaurar o poder. Agora, no próximo quadro, nós vamos ver o fim da dominação holandesa, como os holandeses também serão expulsos do Brasil. Dando continuidade na matéria, agora nós vamos ver aí, ó, o fim da dominação holandesa, ou o fim, né, do domínio da Holanda sobre o Brasil, né? Vamos ver o que acontece em Pernambuco, uma insurreição, uma revolta, um levante, né, que vai contar com a participação dos donos de engenho e também de populares. Coloquei em algum lugar, aqui, ó, engenhos, os proprietários de engenhos e populares. O que leva esse levante, essa insurreição, essa revolta em Pernambuco? Ó, coloquei errado aqui, na sala, vou colocar, consertar.
o Maurício de Nassau, ele se demite em 1651. Por quê? Porque ele vai ser forçado a tomar algumas medidas para fazer com que Recife dê lucro, né? O açúcar, aliás, o açúcar não, várias medidas tomadas pela Inglaterra nesse período com relação a transporte de mercadorias, a relação econômica, com relação à economia no geral do mundo, vão abalar o enriquecimento da Holanda, tá? E um desses problemas, né, desse problema econômico que nós vamos ver, são os atos de navegação de Oliver Cromwell, né, em 1651. O que esses atos determinavam? Que somente navios ingleses poderiam transportar mercadorias pelos mares e oceanos. Como que a Holanda vai ficar com isso? A Holanda vai ter que pagar imposto para a Inglaterra para poder transportar produtos, açúcar, ou seja, ela não vai ter mais 100% do lucro dos produtos que ela tinha, né? Então, nós vamos ver que o Nassau vai ser forçado a apertar o cerco aqui com relação à questão econômica do Brasil. Ele vai ser contra isso, né? Ele vai ser contra quebrar aquela conciliação que ele tinha feito com os brasileiros. Ele acaba se demitindo, né? Novos administradores virão para o Brasil, tentando colocar essa pressão, fazer com que o Brasil dê lucro. Então eles vão, né, lentamente, aquelas medidas conciliatórias, elas vão ser derrubadas, entre elas a questão do lucro, do grande lucro que os senhores de engenho tinham, né? E os moradores do Brasil vão começar a ficar enfurecidos com essa opressão toda que está acontecendo em cima deles, e eles vão se reunir junto com os senhores de engenho, e nós vamos ver que eles vão acabar expulsando a Holanda de dentro do Brasil, tá? Portugal vai participar de forma discreta. Nós temos que lembrar que Portugal acabou de sair da restauração, então ela dá um apoio discreto, mas vamos ver que outros países, a França, a Inglaterra, né, vai estar lá dando uma lozinha e fornecendo armas para que os moradores locais, os senhores de engenho, expulsassem os holandeses de dentro do Brasil. A Holanda derrotada, ela acaba levando muda de cana-de-açúcar para as Antilhas, mais especificamente para a região do Caribe. Quando eles levam mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, o que acontece com o açúcar brasileiro? O açúcar brasileiro entra em crise, aqui, ó. Aqui nós teremos a crise do açúcar brasileiro. Isso significa que nós vamos parar de produzir, não. Significa que nós teremos uma concorrência. A Holanda agora tem barco, tem técnica de refino, tem território, tem escravos, então eles vão produzir cana-de-açúcar numa qualidade superior à nossa, tá? Porque os nossos engenhos com o tempo vão se desgastando, vão ficando velhos, não tem mais financiamento capital estrangeiro aqui dentro, o nosso açúcar tende a não ficar tão bom como o açúcar holandês. E isso vai acabar, né, colocando a Holanda aí como um grande rival do Brasil nesse contexto. E é justamente aí, nesse período, é que o Brasil vai despontar um pouco mais para frente, o Brasil vai despontar na questão do ciclo do ouro, que veremos mais para frente. Então, ó, finalizamos esse capítulo, né, nós vimos as invasões, entendemos muito bem a invasão holandesa dentro do Brasil, vimos as duas tentativas da invasão francesa e finalizamos. Não podemos esquecer que essa presença dos holandeses dentro do Brasil vai deixar rastros até hoje existentes dentro do território, dentro do Recife e dentro do Brasil também. Ok? Obrigada então, gente. Até mais.